pessoal, eu assisti o filme É Assim Que Acaba, porque quando eu fui assistir Deadpool e Wolverine, passou o trailer desse filme e era longo, pomposo, chamativo. Isso me fez pensar que eu poderia dar uma chance, me gerou uma curiosidade, especialmente porque o trailer dizia que o filme era baseado numa obra famosa, de uma autora que muitos gostam. E eu fiz uma pesquisa rápida na internet antes de assistir, né, e parece que realmente muitos gostam dessa história, e eu quis assistir mesmo sem ter lido o livro. Então eu não vou saber precisar aqui se o filme é fiel à história, se é uma boa adaptação, mas assim como você que também não tenha lido o livro, podemos criticar sim, ou podemos falar sobre, porque uma obra tem que funcionar independente da sua mídia original. Um filme tem que funcionar por si só. E como filme, pra mim, ele não funcionou tanto assim, é um filme cheio de problemas. Eu imagino que o livro seja melhor, principalmente no desenvolvimento dos personagens, das relações e dos diálogos, porque eu achei tudo muito apressado, superficial, e isso me incomodou bastante. É um filme que tenta ser um drama romântico, né, com toques de humor, como por exemplo Surpresas do Coração, de Kevin Kline e Meg Ryan, ou Só Você, com Robert Downey Jr. Mas ele é um filme que ele se perde na execução de tudo isso, cheio de conveniências narrativas que comprometem a profundidade dessa história. Ele começa bem, né? O filme acompanha a volta de uma jovem ao Maine, né, onde sua família mora, após a morte de seu pai, onde ela começa a lidar com o peso de uma relação mal resolvida, a possibilidade de uma nova vida, né, simbolizada obviamente pela cor verde, tanto pela cor da sua camisa quanto pela cor do seu carro, né? O diretor deixa muito óbvio isso. O diretor entrega isso pra gente. A cor verde, pra quem não sabe, no cinema simboliza uma nova vida ou encontrar novas pessoas. Uma mudança iria acontecer na sua vida repentina. E ao longo do filme a gente vai descobrindo o porquê dessa má relação com o seu pai, né? Os traumas do passado que se tornaram ali um marco negativo na sua vida. E esse primeiro momento é até interessante, né? Você fica curioso pra saber o que vai acontecer, né, daqui pra frente nessa história. Só que a partir daí o filme já começa a descambar quando ela conhece um neurocirurgião enquanto ela está ali de luto, né, pela recente morte do pai. E desde o início a dinâmica entre os dois é estabelecida de uma forma muito superficial e muito apressada, o que destoa totalmente do luto que ela está enfrentando. E essa pressa no desenvolvimento desses personagens fez com que as interações entre eles parecessem muito forçadas, superficiais, especialmente em um contexto onde o luto deveria trazer uma carga mais intensa. Ela acabou de ver o pai morrer e na primeira conversa com ele, ambos se abrem totalmente um com o outro. Ela já conta pra ele qual foi a primeira relação sexual da vida dela. Ele já afirma que quer fazer sexo com ela. Se fosse uma situação real, demandaria muito mais tempo, né? Um cara é um chucrão mesmo. Chega a ser caricato, sabe? Algumas linhas de diálogo, mas ela se mostra relutante, né, a ficar com ele ali num primeiro momento, mas logo depois ali ela começa a ceder, e aí vem aquela cena clichê de todo filme de romance, que na hora do beijo o telefone toca. Putz, velho, de novo isso? Esse pra mim é o grande problema desse filme, tá? Eu não sei como é no livro, se isso foi muito melhor desenvolvido, se como eles se conhecem é melhor trabalhado, se o diálogo é mais profundo, mas aqui foi tudo muito apressado. E aí a história passa, né, e a gente vai entendendo que o filme quer abordar o tema da construção da violência doméstica, porque aí eles começam a se envolver, começam a sair, namorar. Aliás, tudo isso é muito rápido também, né? No terceiro, quarto encontro eles já estão namorando. E aí o filme tenta trazer, né, pro tema central essa construção de uma relação que é marcada pela violência doméstica. Mas as cenas que representam isso, né, essa dinâmica da violência doméstica são muito previsíveis e mal desenvolvidas, sabe? Não passou tanto impacto pra mim. Eu não senti isso como algo perturbador ou revelador. Pra mim ficou até raso. Eu já vi filmes tratarem isso muito melhor. Tem cenas ali que parecem apenas eventos encaixados pra cumprir uma função na narrativa, tentando trazer ali um tema que tem uma gravidade, né? Mas essas cenas, visualmente falando, né, no filme foram bem mal feitas, confusas e com cortes assim muito mal feitos. São cenas mal dirigidas, sabe? O que prejudica, né, essa tentativa de transmitir as
sensações que elas queriam transmitir. Além disso, é um filme repleto de situações convenientes, sabe? Onde os eventos se alinham de maneira excessivamente perfeita apenas para avançar a trama. Ela vai sair para jantar ali com o namorado dela e ela encontra no mesmo restaurante um cara em que ela não para de pensar que é o verdadeiro amor da vida dela ali na cidade. Como é que ela nunca encontrou ele antes? Uma coisa totalmente antinatural, né? Simplesmente para avançar a história do filme. Esse cara do restaurante, ele é central nessa história, né? É por causa dele, por exemplo, que ela tem uma relação ruim com o pai, ou que ela tinha, né, antes dele falecer, porque o pai dela pegou eles dois namorando na cama e espancou o garoto, quase matou o garoto. Isso no passado, e foi uma relação que teve alguns marcos. Ela tem uma tatuagem em homenagem a ele, então ele aparece num momento da vida dela onde ela está com uma nova relação, que é com esse Riley, o neurocirurgião, e isso gera um ciúme no atual namorado dela, que é uma pessoa também que nunca foi de namorar. Ele mesmo diz isso, ele diz que ele é mais do prazer, e foi ali uma tentativa dele em começar um namoro. Isso gera ciúmes, discussões, e ele não tem um equilíbrio emocional pra gerir isso. Aliás, ele é bem desequilibrado, né? Na primeira conversa ele já fala em ficar, e depois ele já tá namorando, e mais pra frente ele já casa com ela. É realmente uma coisa muito apressada. Eu não sei se no livro é assim, eu espero que não seja, né? Eu espero que seja mais desenvolvido toda essa história, que talvez seja até uma boa história, mas que foi mal executada no filme. Então é um filme em que a gente acompanha ali a violência doméstica surgindo, né, na vida desse casal. É uma violência também que marca a vida dela, porque ela cresceu vendo a sua mãe apanhando de seu pai, então isso gera um pouco de aversão, mas ao mesmo tempo ela também é uma personagem super aberta, né? Então acaba sendo um pouco incoerente. Ela é uma personagem que tenta abraçar todo mundo, por exemplo, quando ela tenta abrir uma floricultura, e ela contrata uma pessoa que diz pra ela que odeia floricultura, que sempre odiou floricultura, mas ela vai lá e oferece um emprego pra ela. Você chega numa entrevista de emprego pra trabalhar numa fábrica de bolo, e aí a recrutadora vira pra você e pergunta: por que você está aqui? Por que você quer trabalhar aqui? E aí você responde: não, eu sempre odiei bolos, bolo pra mim é a pior coisa do mundo. Não tem sentido nenhum, né? Mas ela tem uma personalidade meio caótica, assim. Pra não falar que eu não gostei de nada, eu acho que a atuação da Blake Lively é um ponto positivo, uma boa atriz, né? Eu já tinha visto alguns filmes dela, ela é a esposa do Ryan Reynolds, né? Então eu acompanho a carreira dela, e ela manda muito bem nesse filme. Ela é bem humorada, ela é engraçada, e ela manda bem também nas cenas mais emocionais, mais reflexivas, de carga dramática. Ter uma diferença de idade em relação à sua personagem no livro, né, não me incomodou. Eu não li o livro, né, então isso não me incomodou. Eu não sei se você que tenha lido se incomodou com isso. Acho que no livro ela tem cerca de 20 anos e na vida real ela tem mais de 30, mas isso não tem nada a ver, ela ficou bem no papel. Achei a atuação do Justin Baldoni, que eu não conhecia, caricata, não gostei. Em suma, é um filme que tem até boas intenções ao tentar abordar um tema que é pesado, mas ele é muito prejudicado por um roteiro apressado e por uma execução superficial. As boas atuações não conseguiram me compensar a falta de profundidade dessa narrativa, resultando em uma experiência que, apesar de ter um potencial, né, até interessante, não conseguiu atingir pra mim o que eu esperava. Bom, agora eu quero saber o que você achou desse filme. Se você já assistiu, diga aí nos comentários o que você achou, a sua opinião. Deixe também o seu like, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse e até o próximo vídeo.